Bom dia a todos. Obrigada por nos aguardarem. Agora eu passo a palavra ao Sr. Luiz Cassiano. Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do quarto trimestre do ano de 2019 da ROME. Ontem reportamos o nosso resultado com importante evolução ao longo de 2019 das nossas margens. Todas as unidades de negócio evoluíram. Isso é reflexo de uma retomada gradual da economia doméstica e do forte trabalho de eficiência operacional do nosso time. Na unidade de máquinas ROME, o destaque é a entrada de pedidos. Em 2019, crescemos mais de 14%. Isso aconteceu principalmente devido à aceleração notada no quarto trimestre de 2019, onde a entrada de pedidos cresceu quase 70% em relação ao quarto trimestre de 2018. Assim, entramos em 2020 com uma carteira 51,5% maior do que o ano anterior. Notamos um mercado doméstico mais robusto, com crescimento sólido em vários segmentos industriais e regiões do país. Na unidade de fundidos usinados, nós tivemos um ano de recuperação e fomos melhorando constantemente a rentabilidade. Também tivemos uma entrada de pedidos bastante forte, 18% maior que em 2018. Como o mercado de peças pesadas está retomando de maneira bastante sólida, temos muito boas perspectivas para esse ano. A nossa operação da Alemanha, a unidade da Buchert & Weber, também apresentou uma recuperação importante de margens em 2019. Entretanto, ainda precisamos incrementar a carteira de pedidos para 2020. Portanto, teremos grandes desafios, principalmente decorrente da desaceleração da Alemanha e dos problemas enfrentados pela China. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os nossos resultados de 2019. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Cassiano. Bom dia a todos. Obrigado novamente por participarem da teleconferência referente ao quarto trimestre de 2019. Indo para o slide número 3, como destaques do trimestre, estamos aqui mencionando a entrada de pedidos do quarto trimestre, que apresentou um crescimento de 19,5% em relação ao quarto trimestre de 2018. Né? E dentro desse crescimento, ainda o destaque para máquinas ROME, né? Que apresentou um crescimento de 68,5% nesse mesmo período de comparação, né? Demonstrando que o ambiente político e econômico tem apresentado uma retomada mais consistente, né? Isso começa a impactar de maneira mais significativa no volume de novos pedidos, nossa unidade de negócio, né, que é bastante sensível ao ambiente macroeconômico, e também a unidade de fundidos e usinados, que no quarto trimestre apresentou um crescimento de 38,9% na sua entrada de pedidos, e em grande parte da retomada de peças de grande porte para o setor de energia, que a gente já viu o início dessa retomada lá desde o segundo trimestre de 2019 na entrada de pedidos. Bom, também destacamos o resultado da unidade de fundidos e usinados no quarto trimestre de 2019. Essa unidade veio ao longo dos trimestres de 2019 apresentando uma evolução importante nas suas margens operacionais, né? Então, nesse quarto trimestre, comparado com o quarto trimestre de 2018, a receita cresceu 7,5%, né? Mas o maior destaque aqui é para a evolução da margem, cresceu quase 13 pontos percentuais. Né? Já tem um pouquinho do efeito do faturamento de peças pesadas, mas muito também do resultado de vários projetos focados na melhoria da eficiência operacional. Bom, a carteira de pedidos no final de 2019 também apresentou um crescimento de 9,7% em relação a dezembro de 2018, com destaque também para as unidades de máquinas ROME e fundidos usinados. Máquinas ROME terminou o ano com uma carteira 51,5% acima de dezembro de 2018 e fundidos na ordem de 47% acima de dezembro de 2018 também. A posição de caixa
nós terminamos com caixa líquido de 34 milhões no final de 2019. Né? O quarto trimestre teve uma geração de caixa de perto de 18 milhões, isso já líquido, né? De uma distribuição de 25 milhões que a gente fez de JCP pago em novembro. Né? Então, o quarto trimestre também foi muito bom em termos de geração de caixa, que nos possibilitou terminar o ano com uma posição financeira bastante robusta. Indo para o slide número 4, os indicadores conjunturais, tanto PIB, PIB industrial, quanto formação bruta de capital fixo, a gente vê já desde 2018 o início dessa inversão de desempenho, ou seja, vindo para níveis positivos. Né? 2019 continua em níveis positivos, então o que acaba consolidando um pouco mais, demonstrando essa retomada um pouco mais consistente da economia doméstica, e que a gente já comentou que então começa a impactar de maneira mais significativa na entrada de pedidos, tanto de máquinas home, principalmente de máquinas home, mas um pouco também na parte de fundidos e usinados. No slide número 5, aqui a gente vê a utilização da capacidade instalada. De 2019 ele veio muito em linha com 2018 até mais ou menos agosto ali, né? A gente vê a partir de setembro uma melhoria em relação a 2018, em relação aos anos anteriores, só estando abaixo de 2014, né? Mas a gente vê aí no último quadrimestre do ano que começou a ter um pequeno descolamento em relação a 2018, apresentando uma melhora nos últimos 4 meses de 2019. E aqui, nesse gráfico logo abaixo, aqui é a confiança do empresário industrial, né? Ou seja, traduz mais o humor, é o precursor da tomada de decisão de um investimento. O que a gente vê é que tem demonstrado nesse gráfico, né, um movimento mais consistente de melhoria. Né? Se a gente olhar os anos anteriores, era uma errática, né? Tinha momentos de mais euforia, momentos de cair mais fortemente, né? Então, muita volatilidade, que também refletiu na entrada de pedidos se a gente olhar períodos anteriores. Né? Agora a gente começa a ver nos últimos meses um comportamento mais consistente desse índice, demonstrando, né, que o ambiente está se demonstrando mais favorável para a tomada de decisão de investimentos, e novamente o que impacta principalmente a unidade de máquinas home no mercado doméstico. No slide número 6, aqui são os segmentos industriais que demandam nossos produtos. Né? Na parte de máquinas home, a gente não tem grandes alterações ou mudanças em relação a 2018. Né? O que a gente pode comentar aqui é que 2019 tem se demonstrado, né, principalmente aí a partir do segundo semestre, onde mais segmentos industriais têm realizado investimentos. Né? Isso mostra que a retomada começa a ficar mais pulverizada em diversos setores da indústria, né? E como nós somos fornecedores, nossas máquinas são utilizadas em praticamente todos os setores industriais, e isso também começa a demonstrar um ambiente mais positivo para máquinas home. A BW, a gente sabe, ela tem uma concentração em determinados segmentos, né? Então também não houve grandes alterações nos segmentos. Acho que aqui o destaque é o aeroespacial, ainda de uma maneira modesta, dentro da participação da Receita. Ele já, desde 2017, mas olhando aqui 18 e 19, tem a sua presença na Receita, né? Isso faz com que novos mercados, mesmo diante de um cenário mais desafiador na Europa e principalmente na Ásia, tendo mais segmentos para a gente poder atuar e trazer pedidos, isso é bastante positivo. Esse é um dos segmentos que a gente investiu em novas aplicações e que vem concretizando os resultados. E na parte de fundidos e usinados,
Aqui a principal movimentação que a gente vê aqui é a receita e não a entrada de pedidos, né? Por isso que eu ressalto para explicar o que eu vou dizer agora em relação aqui à queda do setor de energia, né? Embora a entrada de pedidos tenha crescido ao longo do ano de 2019, a gente viu a carteira de fundidos robusta, ou seja, essas entregas estão muito concentradas em 2020. Tanto quando a gente olha aqui para a receita, a gente vê, na verdade, uma redução da participação do setor de energia de 40% para 23%. Né? Isso a gente vai ver adiante, que também impactou no menor volume de faturamento de 2019 nessa unidade de negócio. Né? E, por outro lado, a gente vê um certo crescimento em automotivo comercial, agricultura e construção, né? Um pouco vem do crescimento absoluto, o outro, obviamente, porque a energia cai, esses outros segmentos, como tiveram um pouco de crescimento, ganham participação. Bom, no slide número 7, aqui a distribuição da receita por unidade de negócio. Máquinas Home ganhou 2 pontos percentuais de participação, passando em 2019 a representar 51% da receita consolidada. Né? Teve um crescimento da receita, a gente vai ver adiante, de cerca de 30 milhões de reais na receita, isso vindo de mercado doméstico, então isso fez com que ela ganhasse participação. A BW também nós crescemos o faturamento de 200 milhões de reais para 223 milhões em 2019, isso fez com que ela também ganhasse participação nas receitas de 27% para 29%, né? E fundidos, como eu agora comentei, principalmente para redução no faturamento de peças de grande porte em 2019, fez com que o faturamento anual de 19 caísse em relação a 18, ela perdesse participação, ou seja, passando de 24% para 20% em 2019 de participação nas receitas consolidadas. No slide número 8, aqui a distribuição da receita por região geográfica, né? O Brasil representou 55% no ano de 2019, né? 2 pontos abaixo de 2018, aí, principalmente pela queda do faturamento de fundidos, que é onde as receitas são eminentemente no mercado doméstico. Né? A gente vê o crescimento da Europa, né? Que ele é explicado pelo mesmo motivo da redução da Ásia, né? Ou seja, os projetos da BW no ano de 2019 foram para clientes localizados muito mais na Europa do que na Ásia, quando comparamos em relação a 2018, então isso faz com que a Europa cresça e a Ásia perca participação. Né? A América Latina e principalmente a América do Sul, Argentina, Peru, Paraguai, estão numa situação mais delicada. Isso fez com que os pedidos para esses países se reduzissem ao longo de 2019, consequentemente a América Latina perdeu certa participação, e Estados Unidos teve um leve crescimento de 3% para 4%. No slide número 9, aqui é a entrada e carteira de pedidos. Aqui a gente já comentou, ou seja, o quarto trimestre é um trimestre bastante positivo para a Máquinas Home, isso é reflexo de uma retomada mais consistente da economia doméstica. Então estamos falando de 111 milhões de entrada de pedidos, quase 69% acima do quarto trimestre de 2018. Né? A BW ficou 50,7% abaixo, no ano 27,9%. A BW tem um cenário mais desafiador, ou seja, com uma desaceleração da Europa e uma situação bastante complexa na Ásia, né, onde 1/3 usualmente da receita dela para o continente asiático. Né? Isso fez com que a gente terminasse, no ano de 2019, trouxesse 28% a menos de pedidos na BW. Em fundidos usinados, o crescimento no quarto trimestre foi de 38,9%, aí boa parte vindo da retomada de peças pesadas, no ano 17,9%, também todo ele vindo do crescimento ou da retomada de peças de grande porte. No total, a entrada de pedidos no trimestre, no quarto trimestre 19 em relação a 18, cresceu 19,5%, e no ano como um todo, 3,9%
Bom, a carteira de pedidos, dezembro de 19 com dezembro de 18, apresentou um crescimento de 9,7%, com destaque aqui para máquinas home, crescendo 51,5%, e para fundidos e usinados, 47,3%. Em virtude da menor entrada de pedidos da BW, que a gente já comentou, a carteira terminou o ano com 16,9%, de queda em relação a dezembro de 2018. O slide número 10, em termos de estrutura de custos, que a gente vê, que a gente já vem comentando, né, vários projetos que a gente vem executando para melhoria de eficiência operacional, né, a gente vê aqui a parte mais fixa, né, que seria representada aí por mão de obra, depreciação, despesas industriais. A gente conseguiu uma certa diluição, né, de mão de obra que era 2 pontos percentuais, despesas industriais e depreciação juntos caíram cerca de 1 ponto percentual, né, e consequentemente a parte mais variável, que é a parte de materiais, cresceu de 66% para 69%. No slide número 11, aqui, quando a gente olha a margem bruta do quarto trimestre de 2019, ela foi de 29,9%, 1,8 ponto percentual acima do quarto trimestre de 2018. Né? A gente, se olhar por unidade de negócio, a gente vê uma recuperação importante da BW, e também de fundidos usinados, né? Máquinas home caiu um pouco nesse mesmo período de comparação, muito em virtude do mix de produtos. Quando a gente vai para a margem operacional, né, a gente vê, na verdade, uma redução de 12,1%, que foi a margem operacional no quarto trimestre de 2018, para 9,7% no quarto trimestre de 2019. Né. Aqui tem o efeito que houve uma redução do faturamento, cerca de 16 milhões, né, e também houve um crescimento das despesas operacionais, primeiro em virtude da desvalorização do real, ou seja, as despesas operacionais das subsidiárias do exterior aumentaram, e também uma participação em uma feira que acontece a cada 3 anos, ocorreu em outubro na Europa, também que trouxe uma despesa operacional um pouco maior nesse quarto trimestre de 2019, quando comparado com o quarto trimestre de 2018. Bom, slide número 12, quando a gente olha o EBITDA, é o mesmo efeito do lucro operacional, né? Tivemos uma redução de 2 pontos percentuais, principalmente em virtude do que a gente já comentou, menor nível de faturamento no quarto trimestre de 2019, né? E um aumento das despesas operacionais, operação cambial e participação em feiras. E no lucro líquido, a gente vê no quarto trimestre de 2019 praticamente uma estabilidade da margem líquida, né, de 8,5 para 8,3. Aqui porque a gente em dezembro de 2019 declarou juros sobre capital próprio, pagos em janeiro agora de 2020, né, e isso tem um benefício tributário, então que, embora tenha tido um pouco menos de lucro operacional, temos o lucro líquido ficou praticamente estável em virtude desse benefício. No slide número 13, aqui é o desempenho por unidade de negócio, né? Como eu comentei, máquinas home cresceu um pouco o faturamento, ou seja, de 366 milhões para 391, aqui vindo todo esse crescimento da recuperação dos pedidos do faturamento do mercado doméstico, né? Em termos de margem bruta, a gente perdeu um pouquinho de margem bruta, aqui é principalmente em virtude de mix de produtos, né? E o EBITDA reduziu um pouco mais do que o efeito da própria margem bruta, aqui em 2 principais aspectos, né? O primeiro aqui, há despesas que são divididas, são sinérgicas a essa unidade de negócio e fundidos usinados. Com fundidos usinados caiu o volume de operações, acaba a máquinas home levando a maior parte dessas despesas, né? E das despesas vindas das subsidiárias no exterior, que pela desvalorização cambial trouxe um pouco mais de despesas em 2019.
Máquinas BW, a gente viu um crescimento, né, de 200 milhões para 223 milhões de reais de faturamento em 2019, um ganho de margem bruta de 1 ponto percentual. Se a gente olhar ao longo do ano, o segundo semestre, essa evolução aí é maior do que 5%, né? Mostrando uma evolução da performance operacional, né? E com esse 1% de melhoria na margem bruta e uma melhoria, uma evolução do faturamento, melhorou a margem EBITDA, que saltou de 1,9% para 3,5% em 2019. Na parte de fundidos usinados, a gente comentou, o faturamento caiu muito em virtude desse período de vale de peças pesadas, principalmente para a parte de energia. Isso fez com que a margem bruta caísse de 12,8% para 9,3%, né? E esse menor volume de faturamento, que derrubou a margem bruta, também impacta negativamente na margem EBITDA, ou seja, vindo de 8,4% para 2,9%. Por outro lado, quando a gente olha os resultados trimestrais de fundidos usinados ao longo de 2019, o que a gente vê é uma evolução, né? Ou seja, melhoria das margens operacionais, e a gente vê também na parte de entrada de pedidos e carteira uma evolução bastante importante, né? Que dá para a gente uma boa perspectiva de retomada nessa unidade de negócio. Bom, no slide número 14, aqui é a posição financeira. A gente comentou já que final do ano, no quarto trimestre, teve uma geração importante de caixa, que nos deixou com uma posição, um caixa líquido de 34 milhões de reais em dezembro de 2019. Né? Só relembrando aqui, voltando um pouquinho, o terceiro trimestre, a gente vê aqui saindo de 86,2 milhões de dívida líquida para 15,8. Isso foi dois aspectos, né? Primeiro, a geração de caixa operacional mesmo, e depois a liberação de um depósito judicial referente a uma causa que nós vencemos lá em março de 2019, né? No valor de 88 milhões, que já está no caixa desde setembro. Então, terminamos o ano 2019 com uma posição financeira bastante sólida. E, por fim, no slide número 15, que é a performance da ação nos últimos 2 anos, né? Ou seja, a melhoria das margens operacionais, né? Geração de caixa e a própria melhoria do ambiente macroeconômico, né? Tem permitido com que a ação tenha uma performance em comparação com o Ibovespa bastante acima. Bom, novamente agradecer a presença de todos, a gente finaliza a apresentação. A gente permanece, então, à disposição dos senhores e senhoras para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimentos. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Lucas Lag, Santander. Bom dia, pessoal. Uma pergunta só do nosso lado, especificamente em relação ao segmento de máquinas home. A gente viu que teve uma entrada grande, né, na carteira de pedidos durante o TRI. Eu queria entender só um pouco melhor como que é o mix de produto, desse produto que entrou nesse trimestre, né? Porque a gente viu que em relação à receita, você teve aí em relação à margem, você teve uma queda de margem bruta no TRI em relação ao mix, então, mais pegar uma cor de como que é o mix desse produto que entrou na carteira nesse TRI. Essa pergunta. Obrigado. Obrigado, Lucas. É o Cassiano falando. O mix é parecido com o do quarto TRI, do resultado do quarto TRI, mas acho que o importante, o que a gente notou no quarto trimestre, vem já notando no começo desse ano, é que está bastante pulverizado em vários clientes, em várias regiões e em vários setores industriais. Então isso dá bastante confiança para nós para o ano de 2020. Mas é um mix bem pulverizado e bastante parecido com o do quarto trimestre. Perfeito. Obrigado, Cassiano. Obrigado.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Matias Veterite. Por favor, senhor Matias, pode prosseguir. Bom dia a todos. Queria sentir um pouco para de vocês, como é que vocês estão vendo esse início de ano e os pedidos em carteira, né? A gente tem visto aí alguns indicadores econômicos ficando um pouco mais fracos aí no final do ano passado. Como é que vocês estão imaginando o ano para vocês aí no mercado interno? Oi, Matias. Obrigado pela pergunta. Olha, o começo do ano está bastante movimentado, como foi o quarto trimestre do ano passado. O que a gente vê é uma confiança dos nossos clientes maiores, a gente vê nacionalização de peças, a gente está bastante confiante para esse começo de ano, olhando o nosso resultado aí até dia 12 de fevereiro, que é hoje. Então, eu acho que a gente tem uma taxa de juros baixa, tem um custo adequado, acho que o investimento até o momento está confiante e a gente vê nossos clientes querendo modernizar, querendo produzir de forma melhor. Legal. E assim, com relação aos problemas recentes que a gente está vendo aí na Ásia de coronavírus, como é que vocês imaginam que eventualmente isso possa impactar aí na formação da carteira esse ano aí para a BW, né, que tem uma boa parte da exposição para lá, e se porventura vocês imaginam que vocês possam ter algum impacto pontual por parte ou de clientes de vocês ou de fornecedores sobre essa questão? A gente realmente é um desafio, a gente tem ainda alguns clientes nossos que estão fechados, que ainda não retomaram o trabalho e sem dúvida isso posterga a decisão de projetos que a gente tem em andamento na China para a BW. A gente está buscando alternativas, a gente está buscando clientes nos Estados Unidos, a gente está buscando clientes em outros lugares. E o principal, a gente já está, desde o começo do ano, trabalhando muito forte para tentar derrubar o custo e as despesas da BW para que a gente possa ter um ano 2020 rentável. Mas o desafio é bastante grande no lado de receita lá na BW. Para concluir, com relação à BW, né, que vocês sinalizam que geralmente são pedidos que entram 12 a 18 meses antes, né, antes de serem produzidas essas máquinas, a gente poderia dizer assim, como ano passado entraram menos pedidos lá, a carteira está num nível mais baixo, que o ano de 2020 vai ser muito difícil que não seja um ano mais fraco em termos de BW, e até que ponto vocês imaginam que isso possa ser fácil ou não tão facilmente compensado aí, pelo que eu senti de vocês, que é tanto a parte de fundição como máquinas ferramentas, a tendência, pelo menos no início de ano, é acelerar, né? Eu acho assim que a BW realmente vai ter um ano 2020 mais desafiador, mas a gente já fez muita coisa desde 2018 para que a gente melhore a rentabilidade dela e ela tem uma carteira realmente mais baixa que 2019, mas ainda tem uma carteira a ser entregue com pedidos firmes, né? Então a gente está trabalhando na BW para que a gente não tenha um impacto significativo no consolidado. Agora, a compensação por máquinas home e fundidos usinados é bastante possível, porque máquinas home tem a nossa melhor margem e a gente está notando um mercado que está evoluindo agora de maneira consistente já ao longo dos últimos 4 meses. E fundidos usinados, também a gente tem uma perspectiva muito boa, como eu falei no início da conferência, porque é bastante sólido a retomada das peças pesadas, que são bastante importantes para a ocupação nossa, e a gente está realmente bastante confiante para fundidos usinados em 2020. Então, a gente entra em 2020 realmente bastante confiante de fazer um resultado bom, muito bom. Ok, muito obrigado. Obrigado. Com licença, lembrando que caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Obrigada.
Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Luiz Cassiano. Obrigado a todos por participarem da teleconferência da Home e a gente se encontra novamente na conferência do primeiro trimestre de 2020. Obrigado. A teleconferência da Indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.